juntou dinheiro, não juntava, nunca teve essa preocupação. Mais tarde, quando começou a existir o dinheiro por causa dos americanos, da Garota de Ipanema, que começou a fazer sucesso no mundo inteiro, é claro que aquilo dava dinheiro. Aí o Tom, a Tereza, a mulher do Tom, foi quem começou a realizar a vida do Tom e tal. Cada coisa, ele não podia ter assinado, ele assinava contratos impossíveis. Eu me lembro de Vinícius, em Roma, foi em 53. Eu morava com a minha família em Roma, e o Vinícius esteve lá em missão, uma missão cultural, Itamaraty, uma coisa assim, e ficou um tempo em Roma. Eu ficava lá no hotel, ia lá em casa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Sesc Ribeirão. Por gentileza, desliguem seus celulares. Convidamos a todos para a apresentação do espetáculo Alto da Barca do Inferno, com o grupo Fora do Sério, dia 27, sexta, às 20 horas, na Praça Carlos Gomes. E em setembro, no dia 21, teremos a leitura da obra Dom Casmurro, com direção de Miriam Fontana. E amanhã, para quem gosta de rap, o projeto Sub-Rap Congo apresenta a banda americana Antipop Consortium, a partir das 21 horas aqui no Galpão de Eventos. O SESC, Serviço Social do Comércio, apresenta agora a leitura dramática da obra Antologia Poética de Vinícius de Moraes, com a Companhia das Cenas. E, na sequência, o professor Alexandre Melo fará uma pequena intervenção sobre o contexto histórico da obra. A todos uma ótima apresentação. Poética 2. Eu fiz o cimento da minha política, da perspectiva da cultura, ergui em carne viva pertence ao seu tempo. Entrai, exatamente por causa dos grandes recursos formais, técnicos que ele tem, ele se aproximou mais do que nenhum outro daquilo que os modernistas queriam, que é a vida cotidiana, que é a destruição do tema poético nobre, que é a frase coloquial. Ninguém chegou mais perto do Vinícius da naturalidade, ninguém chegou mais perto da vida cotidiana, do prosaico, no entanto, dentro de uma poesia da continuidade e da perfeição formal. E eu diria, para terminar, que um poeta que é autor de poemas como a Balada do Mangue, por exemplo, só pode ser um grande poeta. Eu fiquei amigo do Vinícius ali por 42, 43, e ele me deu, a nossa amizade começou ele me dando aquele livro fininho dele, Ariana, a Mulher, com a seguinte dedicatória: nós nos conhecemos assim, para Antônio Cândido, com a mão estendida para a amizade. Vinícius de Moraes, bonito, né? Eu fiquei amigo do Vinícius ali por 42, 43, e ele me deu, a nossa amizade começou ele me dando aquele livro fininho dele, Ariana, a Mulher, com a seguinte dedicatória: nós nos conhecemos assim, para Antônio Cândido, com a mão
mão estendida para a amizade. Vinícius de Moraes, bonito, não? Vinícius é um camarada que viveu de paixões. Quando uma paixão tomava conta dele, ele era inigualável. Todo mundo sabe que o Vinícius viveu para isso, né? Ele casou-se 9 vezes, quer dizer, não é brincadeira, casou-se 9 vezes em busca dessa paixão eterna, dessa coisa que ele sempre cantou, né? Que não seja eterno, posto que é chão, mas seja infinito enquanto dure, quer dizer, só esse já um lugar comum, né, brasileiro, esses versos, dizem perfeitamente o quanto ele buscou, já sabendo que não ia encontrar o que ele queria, né? Essa foi a grande angústia do Vinícius. 40 caixas. Capa de letra, hein? Aí parece que o pessoal sentiu o cheiro. E a casa começou a ficar cheia com essa maionese. Comer Braga, aquela batata toda. Eu sei que um dia eu estava num bar pequena cidade, era super bar. Eu também estava ali medicando, você estava na mesa, e aí tinha um cara no lado falando com outro, assim: vamos pra casa do Vinícius, corre santo. Palavra de ouro. Minha primeira mulher que eu amei direito, pô, que eu me casei 11 anos, né? Que eu fui casado com ela, sua mãe. Quer dizer, eu tenho uma saudade, às vezes, fodida dela, pô, eu fico uma saudade. Eu tinha vontade de chegar e tocar aquela campainha na casa dela, assim, pô, ela abria aquela porta e dizer, você dizia um... Poética! Posso fazer isso, porra? Poética! Não faço. Poética! Poética! De manhã, 35 escureço. De dia, tarde. De tarde, anoiteço. De noite, arco. A oeste a norte, contra quem vivo, do sul cativo. O este é meu norte. Outros que ontem, passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã. Ando onde há espaço. O meu tempo é quando? Meu tempo é quando? Não estava falando na cabeça, mas o Vinícius assinou cada coisa. Ele não podia ter assinado, ele assinava contratos impossíveis. Eu me lembro de Vinícius em Roma, foi em 53. Eu morava com minha família em Roma e o Vinícius esteve lá.
cara do lado. Foi duro. Eu me lembro de uma vez de encontrar o Vinícius eu um garoto ainda, sei lá, acho que era um lançamento de um livro que está sentado numa mesa, acho que estava autografando alguma coisa. E aí eu cheguei assim, ele falou, sou filho do Sérgio. Como é que vai o Sérgio? Eu falei, tá ótimo, mas ele não gosta de bossa nova, não. O garoto que falou isso. E eu vi que o Vinícius ficou, ele ficou zangado, ele não gostou da brincadeira. Ele nunca optou pela facilidade, ao contrário, quem te diz, bom, ele estava na crista da onda bossa nova, sim, ele criou aquela crista. Depois da crista. Tá mais branco ainda, sei lá. A um passarinho. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, eu não sou mais poeta. Ando tão feliz. Se é por uma prosa, eu não sou Anchieta, nem venho de Assis. Vai, deixa-te de histórias. Some-te daqui. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, eu não sou mais poeta. Não! Ando tão feliz. E se é por uma prosa, eu não sou Anchieta, não venho de Assis. Vai, deixa de história, vamos daqui! Já não está mais aqui, né? Meu nome é Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Tom Jobim, ou seja, o Tom do Vinícius, quando eu falava assim no telefone. É o Tom, você diz, que Tom? O Tom do Vinícius. Aí ele disse, sim, pois não. Meu nome é Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Tom Jobim, ou seja, o Tom do Vinícius, quando eu falava assim no telefone. É o Tom, você diz, que Tom? O Tom do Vinícius. Aí ele disse, sim, pois não. O que? Qual você quer pegar? O Vinícius começa fazendo poesia francesa, inspirado com aquele catolicismo francês, influenciado pelo grupo católico aqui do Brasil. Mas aquilo não é ele. Aquilo não é ele. Então, pouco a pouco, ele vai se convertendo. Parece só a bolsa do fio dele. Soneto da fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face,
O maior encanto dele se encante mais, meu pensamento. Quero viver em cada bom momento. De louvor e espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Por razões que agora, nesse momento, eu vejo que são pequenas. A vida inteira, desde pequena, sempre teve problema de dinheiro na família da gente. Sempre, Vinícius, mesmo diplomata, ganhando bem, não sei o que lá, gastava demais, eu comprava chocolate de pérola para minha mãe, aí não tinha dinheiro para pagar empregado, no fim do mês, era uma maluquice. Então a vida inteira eu vi ele sempre, lacrando um papagaio, tô devendo para não sei quem, pedir dinheiro emprestado. Muito rigoroso, muito honesto, muito correto ele era, mas sempre atrapalhado com dinheiro. Um dia ele me confessou uma coisa muito dolorosa, que homem é muito assim. Se ela não tivesse operado o nariz, me atrapalhou muito. Não é verdade. Ele queria se apaixonar loucamente. Quando uma mulher voltar? Passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Poema! Já estou muito cansado. Enjoadinho! Poema! Enjoadinho! Filhos! Melhor não temos. Mas se não temos, como sabemos? Se não temos, quem te consulta? Quanto silêncio, como queremos? Banho de mar, diz que é um porrete, corre boa, transpõe no espaço, engole a água, fica salgada, se odifica e depois, que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado? Filhos. Então começa a pôr em ação. Cocô está branco. Cocô está preto. Bebe amoníaco, come o botão. Filhos. Filhos melhor não temos. Noites de insônia, câncer prematuras, choros convulsos. Filhos não temos. Meu Deus, salvai! Filhos, melhor não temos. Mas se não os temos, como? Se não os temos, como saber? Que macieza nos seus cabelos. Que cheiro morno na sua carne. Que gosto doce na sua boca. Tá, chupam gilete, bebem shampoo, até o fogo do quarteirão. Porém, que coisa louca. Que coisa linda que os filhos são. Que coisa louca, que coisa linda que os filhos são.
Fingindo assustada do bicho. Menininha, que graça é você. E ele me deu, a nossa amizade começou ele me dando aquele livro fininho dele, Ariana, a Mulher, com a seguinte dedicatória: nós nos conhecemos assim, para Antônio Cândido, com a mão estendida para a amizade. Vinícius de Moraes. Bonito, não? Vinícius é um camarada que viveu de paixões. Quando uma paixão tomava conta dele, ele era inigualável. Todo mundo sabe que ele viveu pra isso, né? Casou-se 9 vezes, que não é brincadeira. Olha o baú. Chegando, tô chegando. Cadê? Cadê? Eu quero palmas! Cheguei! Tô aqui, pô! Aê! Vem! A terra é linda! Gente, mais palmas, por favor, sou eu! Automático de câmera. Gente, ela veio, olha só. Tudo bem com vocês? Olha só, é o seguinte. Eu não vou levar muito tempo de vocês, até porque eu levei uma bronca da outra vez. Mas é rapidinho, é o seguinte. Eu também não quero atrapalhar essa peça maravilhosa que vocês estão vendo, né? Gente, que ator é esse? Ele é ótimo! Ele é ótimo, não é? Ele é, eu acho que ele é o melhor ator do mundo! Fala a verdade, não é não? É? Bom, olha só, é o seguinte. Eu vim aqui essa noite porque eu quero mudar a vida de alguém. Eu quero saber quem quer prêmio! Pessoal, quem quer prêmio? Quem quer? Vou explicar pra vocês como vai funcionar. Fácil, assim que vocês vão entender. Vocês vão entender. Pobre lá do Eu tenho aqui comigo pra matar os outros. 9 envelopes, 9. Cada envelope tem um prêmio. E esse prêmio vai mudar a vida de alguém aqui essa noite. Vai mudar a vida dessa pessoa, vai transformar essa pessoa. Mas essa pessoa vai dar água pro vinho. Vocês vão ver só. Eu vou escolher uma pessoa só pra participar comigo. Quem quer participar? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem quer. Levanta a mão, levanta a mão. Deixa eu ver quem eu quero. Deixa eu ver. Vem aqui, ó! Ei, câmera aqui, ó! O câmera 2! Ela quer? Até o mais que quer, fica na foto. Ele aqui! Vai ganhar tempo. Você quer? Ela quer! Eu achei a felizada dessa noite! Olha só, tudo bem? Tudo bem. Qual é o teu nome? Gente, seguinte, ó. Presta atenção, porque ela é a nossa felizada. Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Natália, Natália, quantos anos você tem? 17. Não parece, Natália, parece mais nova, né? Olha só, como posso. Natália, você veio da caravana de que bairro? Conta. Jardim Antártica? Olha só que legal, saudade do pessoal do Jardim Antártica. Manda um beijo pro povo lá, você manda? Ela vai mandar. Natália, é o seguinte, ó. Eu tenho 9 envelopes. Você entendeu, né? Você vai escolher um envelope, o seu prêmio vai estar aqui dentro desse envelope. Entendeu? Você tá de lá agora, né? Natália, quer saber? Peraí que a minha produção tá falando alguma coisa aqui no ponto. Pode, produção? Ela vai poder?
escolhe o envelope de 1 a 9. Qual envelope você quer? Pensa bem, Natália. Qual envelope você quer? 7. 7. Certeza? Ah, não vou mostrar todos, mas eu tenho que falar um envelope 7. 7 é o laranja. Você gosta de laranja? Gosto. Deu certo. Segura então o 7. Segura, não abre, hein? Tô de olho. Produção, posso falar agora? Tô nessa câmera agora. Posso falar agora? Vou poder? Natália, é o seguinte, a minha produção está boazinha, hoje todo mundo tá chegando, fim de semana, eles estão lá, mil. Você vai poder, Natália, trocar de envelope. Você quer trocar de envelope, Natália? Não. Não? Se o prêmio que tiver que for bom? Não custa tentar, né? Natália, você tem quantos anos mesmo? 17. 17. Ó, é o seguinte, a Natália, 17 anos, ela veio lá, Jardim Antártica, pessoal que eu adoro de lá. Para de balançar, né? Ela tem uma carinha que dá trabalho pra mãe dela, que dá trabalho na escola. A gente já notou, Natália, não teve jeito. E esse prêmio vai mudar a sua vida. Você não vai trocar? Não vai. Olha, você nem o microfone, não. Então tá, a Natália levou os outros pra mim. Não vai abrir, tá? Você tem carinha de curioso, já percebi. Vamos ver que a Natália ganhou? Vocês querem saber? Palmas pra Natália! Passa nesse foco, eu vou aqui nesse foco, eu fico melhor, eu acho, né? Pra essa câmera. Natália. Pode ficar aí sentadinho, tá? Pode ficar. Oi. Cadê a música de suspense, produção? Eu tô enrolando e não é. Aí, agora sim, vamos lá. Natália, escolheu o envelope 7. Ela podia trocar, ela não quis trocar. Natália, você acabou de ganhar o soneto do amor total! Palmas pra Natália! Fantástico, Natália! Tá feliz? Claro que ela tá feliz, é ótimo! Natália! Calma. Silêncio agora, porque ela vai levar o prêmio dela pra cá. Você vai levar. Eu vou ler pra você o seu prêmio, tá? Olha bem nos meus olhos, Natália. Pode olhar. Não se apaixone porque eu já sou comprometido, mas pode olhar. Natália, só pra você, pra ninguém, nenhuma dessas interesseiras lá, só pra você, o soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor. Não cante um humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante. Numa sempre tivesse a realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. Te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar, mais do que pude. Vinícius de Moraes. Só pra Natália. Palmas pra Natália! Gente, boa noite, obrigado, foram ótimas. Mais palmas pra gente embora, por favor. Obrigado, tchau! Fala alto mesmo, tá filmando. O Vinícius era desprendido de dinheiro inteiramente. Aliás, ele falava que o defeito que mais detestava da pessoa era a pandurice. E é a minha vida. Ele era aquele casal, largava tudo e ia assim com tudo. Ele, quando ganhava dinheiro, ele saía. Aí começou a ganhar, mais adiante, shows e tal, aí começou a ganhar um dinheiro legal, pra fazer o que ele fazia, ou seja, era pegar aquele dinheiro, aqueles bolsos de dinheiro, e ia pro restaurante, isso aqui, aquela mesa enorme, ele pagava tudo, ele acabava o dinheiro, ele não juntou dinheiro, não juntava, nunca teve essa preocupação. Mas quando começou a existir o dinheiro
por causa dos americanos, da Garota de Ipanema, que começou a fazer sucesso no mundo inteiro, é claro que aquilo dava dinheiro. Aí o Tom, a Tereza, a mulher do Tom, foi quem começou a organizar a vida do Tom e tal. Tava bom na cabeça. Mas o Vinícius assinou, cara. Tom lagarteou. Vinícius lagarteou. Hiroshima! Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa. Da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária. A rosa radioativa. Estúpida e inválida. A rosa com cirrose. A anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa. Sem nada. Não retinha nada, não retinha o sucesso, o dinheiro, coisa nenhuma. Claro, como filha, às vezes eu penso assim, poxa, será que se o Vinícius tivesse segurado mais a onda, né? Se ele tivesse sido um pouco mais disciplinado com ele mesmo e com, até com os casamentos, com os filhos, com a bebida, com tudo que ele se jogava, enfim. Será que ele seria mais feliz? Mas eu acho que não. Eu acho que se ele não tivesse vivido da maneira que ele viveu, ele seria muito mais infeliz. Né? Eu acho que essas coisas assim são super bacanas agora. Elas têm consequências, né? Quer dizer, para quem está em volta, né? Ou para quem fica, ou para porque ele ia em frente, quer dizer, e também acho que não era fácil. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez um pressentimento, e do momento imóvel
repente fez-se de triste, você fez amante. E de sozinho, porque se fez contente. Fez do amigo próximo o distante. Fez da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, e dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste, porque se fez amante, e de sozinho, porque se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Mas o Vinícius é uma pessoa que ligava para saber como é que você estava. Entendeu? Assim, eu estou te ligando para saber se você está bem. Pronto. Mas tinha coisas que ele dizia, por exemplo, sobre amizade, cachorrento, que ele fala, amigo você não faz, amigo você reconhece. Mas o Vinícius é uma pessoa que ligava para saber como é que você estava. Entendeu? Assim, eu estou te ligando para saber se você está bem. Pronto. Mas tinha coisas que ele dizia, por exemplo, sobre amizade, cachorrento, que ele fala, amigo você não faz, amigo você reconhece. De que mais precisa um homem, senão de um amigo para ele gostar? Quando ele morreu, eu sabia que ele estava para morrer. E fui para casa dela para trocar de roupa, porque eu estava sem casa, eu estava morando em São Paulo. E aí eu comecei a chorar, eu enfim comecei a chorar, ela começou a chorar também. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Pátria minha, moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi. A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudade de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei como, por quê e quando a minha pátria. Mas eu sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e que fazem a minha mágoa. Longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria. De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, ao lhe ver de minha pátria tão feias. Minha pátria, sem medo, sem sapatos. Pátria minha tão pobrezinha. Por que te amo tanto, pátria minha? Eu que não tenho pátria, eu semente que nasci do vento. Eu que não vou e não venho,
permaneça em contato com a dor do tempo. Eu, elemento de ligação entre a ação e o pensamento. Eu, fio invisível no espaço de todo adeus. Eu, sem Deus. She walks to the sea. She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, she smiles, but she doesn't see. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem te jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo, em que não me sinto a jeito nessa sala estrangeira, com lareira, sem pé direito. Eu lembro de uma noite no Maine, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e nada a terra, e eu vi Alfa e Beta de Centauro escalarem o monte até o céu. Muitos me surpreenderam. Paravam no campo sem luz, à espera de ver surgir a Cruz do Sul, que eu sabia, mas amanheceu. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. Que mais doce esperança acorrentada, o não poder dizer-te, aguarda, não tarda. Quero rever-te, pátria minha. E para rever-te, me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo, vi minha humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes, fiquei simples, sem fontes. A minha pátria não é florão, nem ostenta a lava, não. A minha pátria é isolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. She looks straight ahead, not at him. And young and lovely, the girl from Ipanema was walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. Mas o que é mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, libertas quais será também. Que um dia eu traduzi no exame escrito, libertas que será também. E repito, ponho no vento o ouvido e escuto a brisa. Brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão. Que vontade me vem de adormecer-me em teus doces montes, pátria minha. Até a tua fome em tuas entranhas e ao batuque do teu coração. Não te direi um nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura. A ilha Brasil, talvez. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And then young and lovely, the girl from Ipanema was walking, and when she
Agora, chamarei a amiga Clodovia e pedirei que peça ao rouxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este abigrama. Este abigrama. Pátria minha, saudade de quem te ama, Vinícius de Moraes. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Oh, pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Oh, pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Pátria minha, saudade de quem te ama, Vinícius de Moraes. Pátria minha, saudade de quem te ama, Vinícius de Moraes. Pátria Boa noite para todos. Queria agradecer a presença de todos, a colaboração dos técnicos, ao Kleber, ao Sesc que proporcionou em estar aqui. Sem o Sesc seria impossível estar realizando esse espetáculo, né? Queria agradecer a todos os meus alunos que estão presentes aí, professores, pela oportunidade de estar prestigiando mais esse espetáculo aí, tá? Mais uma vez, muito e muito obrigado. Valeu! A nossa fotógrafa. Essa foi a apresentação da Companhia das Cenas. A direção é do Ulisses e o ator que estava aqui é o Fabrício Flora, tá certo? Nós estamos recebendo uma turma do FDE, que eu acho que nunca teve aqui no Sesc. Então, essa leitura dramática acontece todos os meses. A gente faz a leitura dramática das obras do vestibular, tá? Das obras que são pedidas nos vestibulares da USP e da Unicamp, tá certo? E agora, para falar um pouquinho sobre a obra do Vinícius, sobre a antologia poética, depois da gente assistir essa leitura poética da antologia poética, eu vou convidar o professor Alexandre Melo. O Alexandre Melo, ele é doutorando em literatura pela Unesp, tá? E é um profundo conhecedor da obra do Vinícius, e ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre essa obra. Boa noite, pessoal. Bom, depois dessa apresentação, depois de sentir Vinícius através dessas declamações que foram feitas aqui, a gente vai passar por um momento reflexivo, e eu estabeleci assim, alguns tópicos para a gente discutir. Não vou me demorar muito para não ficar cansativo, porém vamos tentar absorver um pouco da estética de Vinícius. Acho que interessa tanto aqueles vestibulandos, né, que terão que passar pelo conhecimento da antologia poética do Vinícius de Moraes, como para quem também não é vestibulando, mas gosta de Vinícius de Moraes e aprecia, né, as poesias dele. Então, aqui algumas informações, né, para um conhecimento um pouco mais profundo a respeito da obra dele, tá? Então, vamos ver aqui. Pode passar o primeiro.
Então, olha lá, Vinícius de Moraes acabou se tornando um poeta extremamente conhecido, extremamente popular. É um dos poetas mais populares que nós temos de todo o século XX no Brasil, um poeta da modernidade, que teve esse acesso mesmo, né, ao povo e à massa popular, que absorveu bem os seus versos. Porém, assim, muito do conhecimento, muito do interesse que se tem na obra de Vinícius de Moraes acabou acontecendo pela vida. E ele recebeu alguns rótulos, né, como, por exemplo, um homem de emoções desenfreadas, que passou por vários casamentos. Vinícius de Moraes se casou 9 vezes. Ausência de formalidade, romantismo, um homem despojado, boêmio, como, enfim, algumas biografias apontam. Então, toda essa aura de homem romântico, né, de homem que aprecia a beleza das mulheres, da mulher brasileira, da mulher carioca, acabou fazendo dele uma figura bastante inusitada e que desperta interesse, a ponto dele ser apontado como sendo um mito no mundo, na literatura moderna, na poesia moderna brasileira. Tá? Porém, por detrás desse homem um tanto polêmico, esse homem despojado, há um grande poeta. E é esse que mais nos interessa nesse momento. Vinícius de Moraes preza mais a clareza que o hermetismo. Há também a incorporação de temas e formas da tradição lírica, traços coloquiais, etc. Então, é assim, Vinícius de Moraes surge ali no momento da literatura brasileira em que, para falar em termos de cronologia, ele pertence ao segundo grupo do modernismo brasileiro. Então, convencionou-se dividir a história da literatura brasileira do século XX em 3 momentos, 3 grandes grupos. O primeiro momento, conhecido como fase heróica do modernismo, que foi aquele que se criou em volta da Semana de Arte Moderna de 1922. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, que foram as figuras mais expressivas naquele momento. Vinícius de Moraes surge para a literatura no segundo momento, que ficou conhecido como a geração de 30. A prosa de ficção de 30, a poesia de 30. Então, Vinícius de Moraes é herdeiro de toda uma tradição literária brasileira que valorizava as formalidades, as convenções poéticas. O hermetismo, que seria o quê? A complexidade na poesia. Anterior a ele, nós tivemos ali, no finalzinho do século anterior, e pegando já o século XX aqui de Vinícius, nós temos uma poesia produzida no Brasil que cultuava o vocabulário raro, aquele vocabulário vernáculo, aquele dicionário, né? Então era um tom elevado de se fazer poesia, que ficou conhecido depois como grupo parnasiano e como grupo da poesia simbolista brasileira, os quais foram extremamente lidos e apreciados pelo Vinícius de Moraes. Porém, ele se liberta desse hermetismo da poesia brasileira e começa a fazer uma poesia acessível, clara, com um vocabulário mais coloquial, mais próximo mesmo, tanto que é disso quem não gosta de Vinícius de Moraes. O Vinícius é o tipo do poeta que, numa primeira leitura, você já gosta, justamente por esse despojamento do poeta na forma como ele escreve. Agora, o que é interessante é justamente essa incorporação de temas e formas da tradição lírica ocidental. Então, Vinícius de Moraes, quando vocês folhearem, né, aqueles que já andaram lendo Vinícius de Moraes, devem ter percebido que ele resgata alguns elementos da poesia tradicional, da poesia lírica tradicional, como, por exemplo, o soneto. O soneto decassílabo, com distribuição de rimas regulares ao longo do poema, né? Então, ele reabsorve isso lá da estética clássica, da estética renascentista. Vinícius de Moraes tem uma inspiração clara na obra de Camões. Camões é um dos poetas, lá da tradição clássica, mais lidos pelo Vinícius de Moraes, como ele mesmo fazia questão de dizer. Então, nós encontramos alguns pontos em comum na obra de Vinícius e na obra de Camões. Dentre esses pontos em comum, a gente pode citar a forma mesmo como ele escreve, a forma como ele cultua o soneto da tradição, além do tema do amor e do tema da mulher, que
também são recorrentes, são dois temas recorrentes na obra dos dois autores. Então, essa é uma questão importante, né, de se levantar, de como o Vinícius de Moraes traz para a modernidade, para o século XX, formas que eram cultuadas pela poesia antiga. Num tempo em que se pregava justamente o quê? Uma poesia liberta dos padrões clássicos. Porque a geração que antecede o Vinícius, a geração de 1922, cultuava justamente o quê? O verso livre, é o verso sem métrica, os versos brancos, que eram os versos não rimados, e uma poesia coloquial. Ele consegue incorporar as duas coisas: coloquialismo, que foi tão ditado então pelo grupo que o antecedeu, a uma forma tradicional lírica renascentista. Tá? Pode passar para o próximo. Então, esses poemas que foram apresentados aqui são dessa antologia poética de 1954, organizada pelo próprio poeta. Então, em 1954 surgiu a primeira edição da antologia poética, organizada pelo poeta. Alguns anos mais tarde, já em 1960, Vinícius de Moraes incorporou 14 poemas a essa antologia. Muito mais à frente, na década de 80, a obra foi reeditada, e a edição mais recente que nós temos é a de 2003, que é a chamada Nova Antologia Poética de Vinícius de Moraes, que é uma obra organizada por dois grandes poetas e críticos da literatura brasileira hoje, que são Antônio Cícero e Elcanã Ferraz. Tá? Então, essa é a trajetória, digamos, né, da publicação da antologia poética de Vinícius. O que há de interesse ali e que é uma questão chave para entender a poesia de Vinícius de Moraes? Né? O próprio poeta, no prefácio, ele dá uma advertência. Ele escreve um texto de uma página e meia aproximadamente, e ele intitula como Advertência. E ali ele abre o texto dizendo que a obra é dividida em duas partes, em duas grandes partes. E então, a primeira parte, ali eu peguei no número 1, uma citação do próprio Vinícius de Moraes, em que diz que nessa primeira parte o que ocorre é o transcendental, frequentemente mística, resultante de sua fase cristã. Essa é uma fase da obra de Vinícius de Moraes que acabou ficando, sendo pouco conhecida, que acabou entrando para a história da poesia mais e que teve um acesso do público consumidor da obra dele, foi a segunda fase do Vinícius. O Vinícius cantor das mulheres, o Vinícius mais sensual. Né? Essa primeira parte acabou sendo, agora, com toda essa cobrança em volta da obra de Vinícius, é que está havendo um estudo, digamos assim, um reestudo dessa primeira fase da sua obra, que é uma fase extremamente mística, católica, transcendente. Isso também por influência de um grupo que estava surgindo justamente naquele momento na poesia brasileira. Então, como eu disse, a geração de 30 é quando surge o Vinícius de Moraes na poesia brasileira. Ao lado dele, nós tínhamos um grupo de poetas que valorizava justamente a transcendência, o apelo ao sagrado, tanto que foi um grupo que acabou sendo chamado de grupo católico da poesia brasileira, cujos destaques foram Jorge de Lima, Murilo Mendes e a Cecília Meirelles. E o Vinícius de Moraes acaba também, de uma certa forma, se enquadrando nesse grupo de poetas católicos que surgem aí no modernismo. Justamente por essa primeira fase da sua produção, nas duas primeiras obras do poeta, em que nós percebemos um apelo muito forte do mundo espiritual, a transcendência, o misticismo, a busca pelo sagrado. A segunda parte, então, classificada pelo próprio Vinícius, em que ele diz que ocorre o quê? A aproximação do mundo material com a difícil, mas consistente repulsa ao idealismo dos primeiros anos. Né? Então, ali ele repudia o idealismo, ou seja, a transcendência, o misticismo da primeira parte da sua obra. Tá? Então, ali é o Vinícius mais conhecido, como eu disse anteriormente. É o Vinícius que trata do tema do sensualismo, da beleza feminina, da paisagem brasileira. Então, ele sai daquela poesia sublime, né, e parte para uma poesia mais concreta, mais real, física, mais do mundo sensível mesmo. Tá? Então, é dessa forma que ele faz a divisão, né, da própria obra.
Pode passar. Bom, a respeito daquela primeira fase da obra dele, nós temos os livros O Caminho para a Distância, de 1933, e Forma e Exegese, de 1935. Então, nessas duas obras místicas, há um predomínio do verso livre e o dilaceramento barroco. É claro que Vinícius de Moraes não conseguiu se livrar, a princípio, da influência do primeiro grupo do modernismo brasileiro, que pregava tanto o despojamento na forma de se fazer a poesia. Então, na antologia mesmo, isso aparece em sequência, né? Você, olhando os primeiros poemas, você percebe que tem poemas que pegam 2, 3, 4 páginas, né? Não há uma métrica definida, não há uma preocupação excessiva com a rima acontece ocasionalmente, tá? Então, isso também, além de uma inclinação do próprio poeta a escrever dessa forma, há toda uma influência daquela geração de 1922, tá certo? E aí então, aparece também ali o dilaceramento do homem barroco, ou seja, o conflito entre o espiritual e o carnal. Ali aparece um Vinícius de Moraes que teme a beleza feminina. Ele considera como falha, né, a observação da beleza da mulher, da sensualidade feminina. Então, é uma atitude barroca mesmo, né? Essa primeira fase é todo um que a gente poderia chamar de neo-barroquismo na poesia brasileira, certo? Bom, depois nós temos o quê? A publicação de novos poemas em 1938. Nesses novos poemas, Vinícius já está mais ligado à segunda fase. Essa segunda fase, então, de poesia mais sensual, concreta, né? Mais coloquial. E ele abre essa obra usando uma epígrafe de Manuel Bandeira, em que Bandeira diz: todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Que marca também a tendência do poeta, e ele já antecipando de uma certa forma, né, como é a sua estética naquele momento. Foi uma obra elogiada por Mário de Andrade, aquele poeta lá da geração de 1922. Né? Então, Mário de Andrade percebeu logo de imediato o valor da poesia de Vinícius de Moraes. Até mesmo porque Mário de Andrade também era ligado à música. Ele tem toda uma formação musical e percebeu também de imediato como o verso de Vinícius de Moraes é próximo da musicalidade. Né? Porém, Mário de Andrade observou também que nas primeiras produções de Vinícius de Moraes havia falhas. Ele constata que o poeta ainda não está maduro e que em diversos momentos ele falha na forma como estrutura os seus versos. Legal? Bom, continuando então. Outra obra dele, de 1946, Poemas, Sonetos e Baladas. Essa, eu acredito, será a obra, né, mais lida de Vinícius de Moraes. Uma obra em que o poeta abre com o soneto de fidelidade, o soneto que foi declamado aqui, né, foi falado aqui, e que foi um dos grandes marcos de toda a lírica moderna brasileira. Né? Dificilmente alguém não tenha ouvido em algum momento ou lido o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Né? E também faz parte dessa obra o soneto de separação, que também foi apresentado aqui pelo Fabrício, né? O rapaz apresentou. Né? E aqui então, no poema Sonetos e Baladas, nós temos já o culto da forma e alto teor emotivo. Então aí é esse Vinícius mais preso à forma, e que ali aparece claramente um Vinícius de Moraes que reabsorve mesmo a estética clássica e atinge em plena modernidade brasileira essa aliança entre a tradição clássica ocidental e esse verso coloquial, como eu disse anteriormente, esse vocabulário, né, coloquial. E ele consegue fazer isso magistralmente, nesses sonetos que aparecem, por exemplo, nessa obra. Tá? Bom, então aqui eu extraí uma citação de Eucanaã Ferraz, que foi um dos que ajudou a organizar a última antologia, de 2003, em que o crítico diz assim:
Se esses sonetos arrebatam pelo extraordinário acabamento formal e pela grande beleza de suas imagens, surpreendem ainda mais pela capacidade de criar vínculos duradouros com o leitor. Então, aqui o crítico justamente faz alusão a essa capacidade de Vinícius, né, de lidar tão bem com a tradição do poema e ao mesmo tempo se aproximar do público, através, mesmo dentro dessa forma, né, cultivada nesse momento. Tá? Então, ele é do seu grupo de poetas ali, do momento a que ele pertenceu, da segunda geração, ele é o poeta que mais usou e abusou da forma que a gente chama de soneto, que é essa disposição de 2 quartetos e 2 tercetos, né? Com 14 versos, decassílabos e com rima, né? Depois vocês confiram lá na antologia e vão perceber bem isso, né? Como ele valoriza lá essa forma poética. Tá? Pode passar para o próximo. Bom, aqui eu peguei o soneto de separação para ilustrar um pouco como que o poeta Vinícius consegue trabalhar com a musicalidade de seus versos. Isso sempre foi notável, como eu disse anteriormente. Antônio Cândido já havia observado isso. Antônio Cândido, que foi um dos maiores críticos de literatura brasileira. O próprio Tom Jobim, que depois se tornou parceiro dele na década de 50, na música, na composição de músicas, né, observou como que a poesia de Vinícius, já desde o primeiro momento, tendia a uma música. Quer dizer, daí para o Vinícius entrar no campo da música foi um passo, que aconteceu ali então em 1954 aproximadamente. Tá? Então aqui, o soneto de separação, a primeira estrofe, para a gente observar assim, rapidamente como ele trabalha com a melodia, né, a musicalidade no poema. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então, é um soneto, como o título do soneto já diz, é um soneto de separação, que trata do tema da separação que acontece repentinamente, que não é esperada. Então, o soneto todo, o Vinícius repete a expressão de repente. Isso já dá uma musicalidade. De repente, de repente, de repente, já vai dando uma sonoridade, né, interessante para o poema. Além do começo dos versos, no meio dos versos ele provoca a repetição de fez-se. Então só aqui ele usou ali 3 vezes, né? Fez-se o pranto, fez-se a espuma, fez-se o espanto. Né? Então a repetição do verbo fazer no passado também vai reiterando um ritmo ao longo do poema. Tá? E além disso ainda a questão da sonoridade mesmo, os fonemas, né? A forma como ele trabalha com a música, né? Na repetição das letras. Então, aqui nós temos ali no primeiro verso, repente e pranto, a repetição do P, repente, pranto. Né? No segundo verso, branco, bruma, o B, né? Aquela consoante, o B, ali introduzindo 2 palavras paroxítonas, não é isso? Né? Então, isso também já dá uma musicalidade para o verso. Além de bocas, espuma, aqui no terceiro verso, e no último verso, espalmadas e espantos, também o P, né? A sonoridade do P. Então, ao longo do poema, não só aqui nessa primeira estrofe, mas em todo o poema, o poeta repete reiteradamente, demasiadamente, os fonemas P e B, P e B, P e B, né? Que dá uma melodia. Ele incorpora uma melodia na música. E o que é mais interessante ainda é perceber como que essa melodia está associada ao conteúdo do poema. Né? Ou seja, o poema trata do tema da separação, que acontece bruscamente, repentinamente, e a repetição de P e B, que são 2 consoantes explosivas, já sugerem por si mesmas, né? Essa repetição já sugere por si mesma a ideia de algo que acontece repentinamente. Né? Então, isso não só nesse poema que eu peguei para ilustrar, mas nos sonetos Vinícius explora demasiadamente, né, essa questão da musicalidade, e uma musicalidade sempre
fazendo sentido com o conteúdo do poema, porque nunca se despreza, né? A gente nunca lê um poema desprezando a sonoridade. Até alguns críticos de poesia dizem que numa primeira leitura da poesia você deve ler em voz alta e apenas ouvir a sonoridade e depois ir para o conteúdo. Por quê? Porque a sonoridade já informa para o leitor muito do que há na poesia. Você sente o que há na poesia, mesmo não indo para o conteúdo. E depois aquilo se reforça quando você vai interpretar e fazer uma análise mais profunda do poema. E no Vinícius de Moraes é isso, né? Tem que ler percebendo toda a carga sonora, né? E aí sim você consegue perceber também a grandiosidade que há por trás de um poema bonito, declamado por todos, mas que exige muito da nossa percepção também como leitor. Tá? Então, aqui só uma observação ainda em relação ao soneto de separação. A separação não se refere a um tipo específico, podendo ser de natureza amorosa ou não. Acho uma observação importante, né? E que o Eucanaan Ferraz também chama atenção para isso, né? O crítico de Vinícius de Moraes, em que normalmente se interpreta esse poema sempre como um poema que trata do rompimento amoroso, quando na verdade isso não é explícito no texto, pode ser qualquer tipo de rompimento, o que faz do poema universal, na medida em que ele transcende a própria relação amorosa e trata ali de qualquer separação no campo das afeições, das emoções, tá certo? Bom, próximo. Vinícius, regenerador do soneto, depois da semana de 1922, como eu já falei, né? Já deixei claro isso no começo da exposição. Depois, aqui uma citação, uma frase do Tom Jobim, falando também da poesia do amigo, do Vinícius de Moraes, a respeito dessa aliança de música com a palavra, né? A melodia imposta ao verso. Ele diz assim: Vinícius de Moraes é um grande poeta. No entanto, isto não é condição para se fazer uma bela letra. Uma palavra, além do sentido verbal, tem uma sonoridade e um ritmo. Só um indivíduo como Vinícius, que conhece a música da palavra, que poderia ter sido um músico profissional, poderia ter feito as letras que fez, né? E então, durante a década de 50, ele se alia ao Tom Jobim e começa a fazer a sua trajetória como compositor também, e grandes nomes da música brasileira começam a cantar letras feitas pelo Vinícius de Moraes. Tá? Esse Vinícius, como compositor, não está na antologia poética, claro, não teria tanto interesse para os vestibulandos, né? Porque o que o vestibular vai cobrar de fato é a poesia dele, a estética, a forma como ele desenvolve a sua poesia, a divisão da obra, o que há numa primeira parte, o que há no segundo momento da sua produção. É isso, aqui é mais por curiosidade, quer dizer, o Vinícius como compositor depois ali, durante os anos seguintes, de 1956. Né? Pode passar. Seus poemas são marcados pela musicalidade devido ao ritmo pulsante, à fluidez melódica, aos recursos da fala cotidiana, etc. Então também são aspectos da poesia dele que a gente pode comentar e mostrar de alguma forma, nessa fusão, né, de uma forma clássica a uma linguagem coloquial tão cultivada pelos modernistas. O Antônio Cândido chega a dizer até que Vinícius de Moraes conseguiu algo que era tão sonhado pelos primeiros modernistas. Os primeiros modernistas queriam uma poesia que fosse bem próxima do povo. E ele acabou se tornando mais popular, realmente, dos modernistas, alguns anos depois, digamos 20 anos depois da Semana de Arte Moderna, embora cultivasse uma forma tradicional. Tornou-se letrista porque sabia adequar a escrita à melodia, também conforme o próprio Tom Jobim já havia observado. Tá certo? Então, fica aí a recomendação, né, da leitura da obra Antologia Poética, do Vinícius de Moraes. É um poeta assim, de extrema representatividade para a história da poesia lírica
brasileira moderna e contemporânea, porque ele é um poeta que consegue transcender o próprio modernismo e entrar no mundo contemporâneo, até porque quando você pega esses poetas que estão produzindo hoje no Brasil, os contemporâneos, muitos deles adotam a forma tradicional do soneto. Inúmeros poetas brasileiros que adotam a forma tradicional da poesia, como Vinícius já fazia num tempo em que não se cultivava exatamente dessa forma. Então ele foi inovador também, assim, em vários aspectos, certo? Bom, então eram essas informações que eu queria passar, espero ter esclarecido um pouco mais a respeito da obra dele, e se alguém quiser fazer alguma colocação, uma pergunta, enfim, um questionamento, esteja à vontade. Na verdade, ele, da primeira para a segunda, Vinícius de Moraes incorporou 14 poemas. De lá para cá, o que mudam são os prefácios. Essa advertência que eu falei que o poeta coloca lá na primeira antologia, ela permanece, ela perdura nas outras antologias. Então, ela foi acrescida apenas da primeira para a segunda, com a mudança de alguns prefácios de acordo com os críticos que organizaram as antologias. Certo? Mais alguma questão? Bom, então, se ninguém tem nada a acrescentar, a perguntar, fica aqui o meu agradecimento, então. Obrigado. Obrigado a todos, e só não esqueçam que na sexta-feira, dia 27, tem o Alto da Barca no Inverno com o grupo Fora do Sério, lá na Praça Carlos Gomes. Estão todos convidados. Obrigado.